Alô, galera ligada no AV+, aqui um Acorda Vascaíno, depois de uma vitória importante do Vasco sobre o São Paulo, goleada por 4-1, que lavou a alma do torcedor cruzmaltino, que não compareceu a São Januário, um protesto pacífico, ficaram do lado de fora, mas cerca de 5 mil torcedores estiveram em São Januário e viu uma grande atuação do Vasco da Gama. Vitória por 4-1 de virada, com DNA vascaíno, justamente porque o Vasco contou com os seus jogadores da base. Para começar, uma escalação diferente do Rafael Paiva, que é treinador do Sub-20, ou seja, também tem a base no seu DNA. Escalou o Estrela, foi corajoso, o primeiro jogo do menino, e logo no primeiro tempo dele, como profissional e titular, já marcou um lindo gol. Recebeu em velocidade, driblou e chapou no canto, mostrando que ele tem condições sim, e sempre teve condições de fazer parte desse elenco. Então, começando pelo Estrela. E no segundo tempo, outra grata surpresa que o torcedor vascaíno já conhece, o Leandrinho, que entrou pela esquerda, e fez o terceiro gol do Vasco, num lindo gol, mais um, ele que já tem 2 gols pelo profissional, com pouquíssimos jogos, tem mais do que muito atacante que está desde o ano passado aí no Vasco, mas isso aí é assunto para depois, até porque o Vasco venceu, e a gente tem que enaltecer essa base do Vasco, que quando o time está na pior, sempre é a base que resolve e que ajuda. Vamos falar ainda do JP, que entrou no segundo tempo, ele vinha sendo titular, acabou perdendo a posição, mas entrou na segunda etapa e fez a diferença. Contribuiu para o gol do David, um bonito gol, dando uma bonita assistência. Mostrou personalidade, arrancou, driblou, ou seja, mostrou Vasco da Gama na sua essência. Então, é isso. Esse é o recado que tem que deixar para o Pedrinho, até mesmo na hora de contratar um técnico. Vale lembrar que aquele senhor argentino não gostava muito de usar a base, não. Vale lembrar que ele disse o seguinte, quando ele teve uma conversa com o Josh pediu, o Josh One da 777, escala mais os meninos, bota o Ryan para jogar. Vocês lembram disso, né? Então, será que ele deve voltar? Eu, particularmente, acho que não. E aproveitando o gancho dos moleques da base, deixa também o treinador interino Rafael Paiva, enquanto ele estiver dando resultado, vai ganhando casca, vai ganhando força e vai sim fazer um grande trabalho. Eu pelo menos penso, não é todo mundo que vence um jogo por 4-1 depois de uma pressão danada que o Vasco passou, depois de uma troca de técnico, né, com a demissão do Álvaro Pacheco, um dia apenas, praticamente, de treinamento, e o Vasco conseguiu jogar e apresentar um futebol que não apresentou nesse Campeonato Brasileiro. Vamos olhar as vitórias do Vasco contra o Grêmio. Jogou bem? Jogou, mas sofreu. Teve sustos no final do jogo. Vamos lembrar da vitória contra o Vitória? O Vasco vencendo por 2-0, sofreu um golzinho e sofreu pressão no final. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que essa atuação contra o São Paulo, goleada por 4-1, foi a melhor atuação do Vasco. Vasco comandado por um interino, técnico do Sub-20 e comandado pelos seus meninos da base, da equipe Sub-20, Estrela, JP e Leandrinho, que protagonizaram bonitos lances nessa partida, nessa goleada do Vasco sobre o São Paulo. Então o Vasco tem que olhar para o seu futuro, olhando também para a base, porque no ano passado, Gabriel Peck e Marlon Gomes ajudaram esse time a escapar de um rebaixamento. Vamos lembrar de 2022, na Série B, quando era aquele protocolo, Figueiredo e Peck, e tendo o Andrei, dono do meio-campo, como volante. O Vasco sempre contou com a sua base. Como esse senhor aqui, o maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, cria de São Januário. Então o Vasco tem que pensar nisso. Primeiro, olha a base, dá oportunidade para o jogador da base, para depois ir buscar alguém e gastar rios de dinheiro, como a gestão da SAF, né, da 777 fez. Então, tem que dar moral para a base. Pedrinho, dá moral também para o Rafael Paiva. Deixa ele jogar, ou melhor, deixa ele comandar esse time, porque ele tem coragem e faz o time jogar de uma maneira que você gosta. Como um comentarista sempre disse, que um time bom é aquele que tem posse de bola, toque de bola, que consegue envolver o adversário. E os gols do Vasco contra o São Paulo foram feitos dessa maneira. Toque de bola, envolvendo o adversário, não à toa, foram belos gols do Vasco, com muita velocidade, muita intensidade. Então é isso. Deixa os garotos brincar e jogar e dá uma chance para o Rafael Paiva. Não precisa ter pressa para achar um novo treinador.
Eu também acho que ele não está pronto. Mas uma coisa é certa, Rafael Paiva é bom treinador e vai ser um grande técnico. Pode não tá pronto agora, até porque o momento do Vasco não é o melhor, não é o mais adequado. Mas não precisa de pressa, Pedrinho. Entenda legal, analisa. Enquanto isso, deixa o Paiva indo. Vai ganhar do Bahia, depois ganha do Botafogo, vai ser difícil tirar o cara. E vai ser uma grande dor de cabeça mantê-lo. Vai ser bom para o Vasco, o cara que conhece a base e é o futuro do clube. Tá certo? Rapaziada, esse é o recado, o Acorda Vascaíno de hoje. Vasco venceu, goleou, convenceu por causa da base e por causa do seu treinador oriundo da base. Valeu? Um abraço, tamo junto e até a próxima.